Olá, meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e gostaria de comentar com vocês a respeito de duas entrevistas que eu assisti na Globo News e, evidentemente, convidá-los a entrar lá na Globo News e clicar nessas entrevistas para ver se vocês confirmam o que eu estou falando aqui ou não. Nessas entrevistas foram duas. Uma com o secretário Marcos Trujillo, acho que é Trujillo a pronúncia, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. E a outra foi com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Os jornalistas entrevistadores foram Heraldo Pereira, que era o âncora, a Mônica Voivogel, Natuza Neri, Valdo Cruz, Gerson Camarote, Cristiana Lobo, Eliane Castanhedo e João Borges. Duas coisas me deixaram impressionado. A primeira, positivamente, sobre os entrevistados. Pessoas de extrema habilidade, profissionais extremamente competentes. O Marcos é um rapaz novo, bastante inteligente, com habilidade incrível de expor as suas ideias e mostrar os conhecimentos que ele tem a respeito de comércio exterior. Foi extremamente hábil esse rapaz. Não menos hábil foi o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, né? Tarcísio Freitas, que também mostrou, também é uma pessoa nova, mostrou um conhecimento profundo no que faz, nas explicações que ele dava a respeito do seu trabalho e a respeito do governo. E isso me deixou extremamente satisfeito com o governo Bolsonaro. Essas duas peças são muito importantes para o desenvolvimento do Brasil. Por outro lado, eu fiquei impressionado com a falta de conhecimento desses jornalistas. Esses jornalistas, quando a gente vê por aí, a gente percebe que eles são muito fracos. Eles têm o mínimo de conhecimento necessário para estar na posição que estão. Isso é que se percebe, individualmente. Porque individualmente eles se apresentam, eles vão falar alguma coisa, claro, eles se preparam para o assunto que eles vão falar. Então eles têm uma certa segurança, uma certa capacidade para falar daquilo porque ele se preparou para isso. Tá certo? Então dá a impressão que é uma pessoa que sabe mais do que na realidade sabe. Mas quando você vê em grupo, como eu vi nessas entrevistas, é exatamente o oposto. São pessoas que não têm conhecimento nenhum, não demonstram capacidade, não conseguem entrevistar sobre o assunto. Porque nós sabemos que essas entrevistas que são programadas, eles teriam a obrigação de se prepararem no assunto que vai ser discutido com os seus entrevistadores, que obviamente tem esse objetivo, de esclarecer melhor o que está acontecendo, esclarecer melhor como funciona a atuação dos entrevistados dentro do governo e trazer isso para a população conhecer melhor. Esse que deve ser o grande objetivo. Mas não. O que parece que não houve preparação nenhuma, que não fizeram pergunta nenhuma sobre o assunto e nem perguntas interessantes sobre outras coisas que estavam acontecendo, porque não demonstram conhecimento de nada. O único objetivo, parece que era o objetivo maior, era destruir a imagem do Bolsonaro, que todas as perguntas foram feitas em relação a Bolsonaro. Olha, o presidente Bolsonaro disse isso, você está falando isso, mas o presidente Bolsonaro disse isso, não lhe atrapalha? Exigia habilidade política, habilidade dos entrevistados em separar o joio do trigo. Isso, olha, aqui eu estou falando do meu trabalho, o trabalho aqui é esse. O que o presidente fala, ele fala politicamente e às vezes até deixou margem para que mostrasse que o Bolsonaro, na realidade, fez críticas extremamente construtivas, por exemplo, da cadeirinha, da indústria da multa. O ministro foi bastante competente ao mostrar que essa multa para a cadeirinha realmente não tem nenhuma necessidade. Porque se não houver multa e se um guarda pegar um carro com as crianças, ele pode dar uma lição de moral na família que estiver naquele carro. Dizer, olha, vocês estão deixando seus filhos
colocando seus filhos em perigo. Como é que vocês podem fazer isso? Só porque não tem multa? Eu acho que vocês devem olhar a segurança dos seus filhos, pôr na cadeirinha, colocá-los aí. Não façam isso, porque isso é muito perigoso, vocês podem perder seus filhos. Isso é muito mais poderoso, é muito mais impactante do que uma multa de 200 ou 300 reais por uma cadeirinha. Porque o cara paga e acabou. E essa admoestação vai mexer com os brios de quem estiver no comando do carro. Tá certo? E perceber que aquilo foi dito na vista dos filhos e que os filhos poderão muito bem perder a confiança na segurança que os pais poderiam dar para eles. Isso é que é muito importante. Mas esse pessoal medíocre da Globo, esse jornalista que eu estou falando, quem falou isso foi a tal da... Como é o nome dela? Da Natuza Neri, que aproveitou para fazer aquela bobagem dessa pergunta. Então, ele deu a oportunidade que ele mostrasse uma coisa que muita gente não sabia, que a decisão foi tomada com base nisso. Tá certo? Então, Bolsonaro está pleno de razão ao dizer, olha, não precisa multa, mas quando o cara pegar, tem que dar o aviso e dizer que na próxima sim poderá haver multa. E teve alguma, Cristina Lobo que questionou, né, criticou esse negócio da indústria da multa, e o ministro da infraestrutura disse, olha, aqui mesmo em Brasília, né, você desce o eixo, você vem no eixo com 80 km, desce, ele citou lá o local, e quando você desce, você encontra com um radarzinho escondido, dizendo que a velocidade ali é 40. Ora, isso só foi colocado para arrecadar dinheiro. Isso não tem sentido. Aí ele mostra por que deve existir radar e como os radares estão sendo colocados. Aí você tem uma explicação a respeito das coisas como estão acontecendo. Não devido à pergunta, porque a pergunta foi indireta. A pergunta queria dizer que o Bolsonaro não sabe o que está falando. Mas a resposta levou para que eu, você e todo mundo entenda como é que os radares são colocados, qual é a metodologia de colocação dos radares, né? Isso é que é importante. Mas o pessoal da Globo não tinha perguntas a não ser perguntas sobre Bolsonaro. E falando de assunto de infraestrutura e falando de assunto de comércio exterior. Demonstraram o quê? Que são completamente analfabetos nesses assuntos. Porque não tinham nenhuma pergunta que pelo menos demonstrasse que eles se prepararam tão somente para as entrevistas. Isso é lamentável. Eu acho que a Globo, com o processo de encolhimento que ela está tendo, eu acho que não deve muito tempo estes jornalistas aí deverão desaparecer do cenário global em pouco tempo. Ok, meus amigos, um abraço e até a próxima.